palestra que ora se inicia é a segunda do bloco temático denominado Direito Civil, Involução, Estagnação ou Evolução. A presente exposição versará sobre a tese da constitucionalização e a resiliência do direito civil. Tem se intensificado na última década, na literatura da academia, pelo menos, com menor reflexo na praxis forense e na judicatura de primeiro e segundo graus, a defesa da ideia da, entre aspas, constitucionalização do direito civil. A recepção pela doutrina civilística de novidades importadas do direito estrangeiro, do alemão e do inglês, notadamente, como a violação positiva do crédito, aperfeiçoada em seguida para violação positiva do contrato, o adimplemento substancial, a quebra antecipada do contrato e o dever de mitigar os próprios danos, foi vista como prova evidente, entre aspas, ou emblema da, entre aspas, constitucionalização do direito civil. Paralelamente, cláusulas gerais, conceitos abertos ou inexatos, como boa-fé objetiva e deveres anexos do contrato, ou figuras parcelares, o venire contra factum proprium, a surrexio, a suppressio, o tu quoque e os bons costumes, teriam, identicamente, o papel de funcionalizadores do direito civil. Surrexio, do latim surgir, constitui-se no surgimento de um direito não pactuado anteriormente na relação jurídica contratual formada entre os contratantes, pelo exercício reiterado desse direito por um dos contratantes, mas sem oposição ou com tolerância do outro. Por exemplo, em um contrato de locação, o uso de área não abrangida pelo contrato. Suppressio, do latim supressão, traduz a supressão de um direito ou de prerrogativas previstas em determinado contrato em razão do não exercício durante certo lapso de tempo, gerando a expectativa do outro contratante de que não mais será exercido. Por exemplo, comprador que deixa de retirar as mercadorias compradas durante longo tempo não tem o direito de exigir que o vendedor as guarde por tempo indeterminado. Tu quoque, do latim tu quoque bruto fili mihi, situação de abuso que se verifica quando um sujeito viola uma norma jurídica e, posteriormente, tenta tirar proveito da situação em benefício próprio. Por exemplo, a administração pública contrata servidor sem a realização de concurso público. Não pode recusar-se ao pagamento do salário baseado na sua conduta ilícita. Venire contra factum proprium significa a vedação à prática de comportamentos contraditórios. Por exemplo, menor entre 16 e 18 anos oculta dolosamente a sua idade. Não pode invocá-la, depois, para se eximir da obrigação. Código Civil, artigo 180. No Brasil, a doutrina progressista amplificou o papel das cláusulas gerais e, mormente, a da boa-fé objetiva, como centros de irradiação de direitos fundamentais e garantidoras de tutela prevista na legislação ordinária. Na Alemanha, ao revés, elas se prestam à colmatação de lacunas, à correção de normas e ao controle de excesso no exercício de direitos. As cláusulas gerais, como a boa-fé objetiva, seriam, falando-se metaforicamente, meras frestas de uma janela, abertas no direito constitucional e que permitiriam que feixes de luz, limitados, irradiassem certa carga da força normativa da Constituição sobre as relações privadas. A boa-fé objetiva não é novidade na ciência jurídica contemporânea, malgrado as manifestações de surpresa e assombro da maior parte da doutrina. Não serve ela como elo entre o direito privado e a Constituição. Ela antecede o próprio Código Civil alemão, o BGB. Sobre ela já havia disposições no Código de Baden, de 1810,
da Renânia, de 1814, do Reino da Saxônia, de 1863, no projeto de Código Civil do Reino da Baviera, 1861, no projeto de Dresden, de uma Lei Geral das Obrigações para a Alemanha, de 1866. A construção da boa-fé objetiva e de seus desdobramentos, suppressio, surrexio, tu quoque e venire contra factum próprio, se explica pela necessidade do sistema de responsabilidade civil alemão, que só regulava a responsabilidade delitual, de sanar deficiências, de completar insuficiências resultantes de danos causados por violações a deveres contratais secundários, isto é, a deveres outros que as obrigações principais de prestar e de contraprestar. Exemplo emblemático foi a decisão do caso do linóleo, julgado pelo Tribunal do Reino, na primeira década de 1900, sem qualquer fundamento constitucional. Um cliente fora atingido dentro de uma loja por um pesado rolo de linóleo, tipo de piso laminado impermeável, empilhado negligentemente por um empregado da loja. O impasse a ser resolvido consistia em se definir como responsabilizar-se o dono da loja por ato de seu empregado, quando não se houvera perfectibilizado ainda a relação contratual. E as regras sobre a responsabilidade delitual não estendiam a proteção a direitos relativos, ou seja, a direitos emanados de contrato. A solução foi encontrada em uma modalidade de culpa em contraendo, desenvolvida por Rudolf von Jhering em 1861, que permite responsabilizar-se o empregador pela má escolha ou má supervisão do seu empregado. No direito brasileiro, idênticas situações sempre foram resolvidas por meio da aplicação da norma do artigo 1521, inciso 3, do Código Civil de 1916 ou 932, inciso 3, do Código de 2002, sobre a responsabilidade do patrão pelos atos dos seus prepostos. Quanto à suppressio, sua base constitucional estaria no princípio da solidariedade, como de resto também os demais comportamentos contraditórios e o abuso de direito em geral. A doutrina alemã majoritária não identifica a aproximação entre boa-fé objetiva e, entre aspas, constitucionalização do direito civil. Isto por reverência ao princípio da normatividade, de raiz jurídica romana e cultural helênica, em oposição ao modelo jurídico denominado de, abre aspas, justiça do alcaide ou do cade, o juiz árabe que decidia com base em juízos de equidade, morais, pessoais, de modo discricionário, expressão adotada por Max Weber em sua portentosa obra Economia e Sociedade, Fundamentos da Sociologia Compreensiva, e reformulada, ela, a justiça do cade como um tipo ideal. Doutrina e jurisprudência alemãs identificaram cedo um déficit normativo no BGB, quanto à dualidade antitética adimplemento e inadimplemento, porquanto, em certas situações, era difícil identificar-se claramente se o contratante adimpliu ou não a obrigação. Exemplos dessas situações são as alterações supervenientes das circunstâncias, a clássica cláusula rebus sic stantibus, forma abreviada da fórmula que levam à resolução ou revisão do negócio jurídico por onerosidade excessiva, pela teoria da imprevisão ou a modificação por alteração da base do negócio jurídico. O direito civil se constrói lenta, cuidadosa, segura e fundamentadamente. Assim, após décadas de soluções pretorianas e construções acadêmicas, o BGB introduziu o parágrafo 313, consoante o qual, abro aspas para o texto do parágrafo 313. Primeiro, se tiverem se modificado substancialmente, após a celebração, as circunstâncias que se constituíram em fundamento do contrato
E se as partes não tivessem ou tivessem celebrado o contrato com outro conteúdo, se elas tivessem previsto essa alteração, poderá ser exigida, então, adaptação do contrato, desde que, sob consideração de todas as circunstâncias do caso concreto, da distribuição contratual ou legal dos riscos, especialmente, a continuação da vinculação de uma das partes ao contrato não modificado não puder ser dele exigida. Segundo, corresponde a uma modificação das circunstâncias, quando suposições essenciais que passaram a compor o fundamento do contrato se revelarem falsas. Terceiro, se uma adaptação ao contrato não for possível ou não dever ser imposta a uma das partes, poderá a parte prejudicada, então, resolver o contrato. Em lugar do direito à resolução do contrato, entra, no caso de relações obrigacionais de longo prazo, o direito à sua denúncia. Fim da citação do parágrafo 313. O vocábulo, entre aspas, constitucionalização do direito civil alemão é desconhecido, absolutamente, na literatura ou na jurisprudência alemãs. No Brasil, onde a alteração das circunstâncias já era estudada pela doutrina e fundamentava decisões judiciais desde 1919 e foi aplicada pelo STF em 1938 pela primeira vez, não seria correto supor-se ter sido ela um efeito da constitucionalização do direito civil. A violação positiva do contrato foi fruto de criação doutrinária na Alemanha, motivada principalmente pelo conceito de mora limitado ao descumprimento temporal da obrigação, ao contrário da mora brasileira, que contempla o descumprimento espacial e também quanto à forma de cumprimento da obrigação. A teoria foi criada por um advogado alemão de nome Hermann Staub, em 1902, e penetrou no BGB por meio do parágrafo 280, a linha 1, na reforma do direito das obrigações em 2002, sem necessidade de recurso à Constituição. Exemplo de violação positiva do contrato é ministrado pela doutrina alemã. Nesse exemplo, o devedor da prestação, o pintor, cumpriu a obrigação principal, isto é, pintou as paredes da casa. Não cumpriu, todavia, os deveres anexos à obrigação principal, quais sejam deveres de cuidado e cooperação, tendo frustrado as legítimas expectativas do credor da obrigação, o dono da casa, o qual sofreu o dano de ter o chão da casa manchado, o que prejudicou a qualidade da prestação. Não havia cláusula contratual impondo ao pintor deveres de cuidado e cooperação. Estes são deveres anexos à obrigação de pintar as paredes, compreendidos no mandado de agir com boa-fé objetiva. A teoria da quebra antecipada do contrato aportou no Brasil recém há cerca de 40 anos, originária da jurisprudência inglesa, celebrizada pela decisão paradigmática de 1853, no caso Rochester versus de la Tour. Entendeu a corte inglesa que houve anticipatory breach of contract, em um contexto contratual em que o autor era courrier, guia, por profissão, e fora contratado em abril de 1852 para ciceronear o seu empregador em um tour pela Europa, que iniciar-se-ia em 1º de junho. Em 11 de maio, porém, recebeu a carta de seu empregador, por meio da qual este declinava de seus serviços, dispensando-o do trabalho. O contrato fora celebrado validamente, conquanto não iniciado o seu cumprimento. Recorreu o guia, então, aos tribunais. Em sua decisão, o juiz Compton fundamentou que, abro aspas para a citação de Judite Martins Costa, quando uma parte anuncia a sua intenção de não cumprir o contrato, a outra parte pode aceitar essa comunicação e rescindir o contrato. A palavra rescindir implica que ambas as partes acordam em pôr fim ao contrato, mas
estou inclinado a pensar que a parte pode também dizer: desde que você anunciou que não dará seguimento ao contrato, eu concordo em dá-lo por findo, desde este momento. Far-lhe-ei responsável pelos danos que sofri, mas procederei de forma a fazer com que os danos sejam os menores possíveis. Fecha aspas, fim da citação. Consabidamente, o inadimplemento da obrigação autoriza, em tese, a resolução do contrato. Excepcionalmente, pode-se antecipar o momento da resolução para antes do inadimplemento, quando razões metajurídicas legitimam a solução de não obrigar o credor a aguardar o incumprimento tido como inevitável. No Brasil, a matéria foi positivada no Código Civil, em seus artigos 477, diminuição superveniente do patrimônio de uma das partes, capaz de comprometer ou tornar duvidosa a prestação a que se obrigou, no 495, insolvência do vendedor, antes da tradição da coisa objeto da prestação, e 590, mudança da situação econômica do mutuário antes do vencimento da obrigação de restituição da coisa fungível mutuada. Não existem fundamentos constitucionais imediatos ou mediatos para a quebra antecipada do contrato. Logo, não é ela, tampouco, exemplo de, abre aspas, constitucionalização do direito civil. Pelo contrário, é fruto de longa e profícua construção doutrinária jus-civilística. É oportuno abrir-se parêntese nesta passagem às ponderações do ministro Marco Aurélio Belize Oliveira, já citado anteriormente. Abro aspas. Compreender o sistema jurídico é pressuposto para o bom desempenho de qualquer atividade jurídica. Portanto, ele não pode ser reduzido aos direitos fundamentais, por maior importância que tenham, porquanto não são suficientes para regular todas as situações possíveis e, embora a Constituição seja a norma de maior hierarquia no sistema jurídico, isso não a torna o próprio sistema, nem elimina a necessidade de uma legislação infraconstitucional que possa tratar com mais detalhes dos diferentes temas que permeiam o direito. A constitucionalização merece a atenção da comunidade jurídica, pois tem justificado um modo de fundamentação de manifestações e decisões jurídicas que desconsidera não apenas as normas infraconstitucionais, mas o raciocínio intrínseco a cada ramo do direito. Fim da citação. A jurisprudência inglesa deu mais uma contribuição ao aperfeiçoamento da teoria do inadimplemento, já no longínquo século XVIII. Trata-se do adimplemento substancial, retratado no julgamento dos emblemáticos casos Kingston versus Preston, em 1773, e Boone versus Erie, em 1777. Não havia nesses, por razões óbvias ligadas à época em que foram julgados, qualquer referência à boa-fé objetiva, à Constituição, a cláusulas gerais, à proteção da parte hipossuficiente e a semelhantes técnicas. Em 1921, o Tribunal de Apelações de Nova York, Newark Court of Appeals, julgou o caso Jacob and Youngs Incorporation versus Kent, acompanhando o voto do juiz Benjamin Cardoso, mais tarde juiz Justice da Corte Suprema dos Estados Unidos, em que um empreiteiro fora contratado para construir uma casa com especificações muito precisas sobre o material a ser utilizado, marca dos tubos e conexões em especial. Pouco antes da entrega da obra, o proprietário descobriu que fora usada marca diferente da especificada no contrato e pretendeu, em juízo, a demolição de parte da construção para que fossem substituídas as tubulações. O empreiteiro objetou que seria muito caro fazer a alteração e que o material empregado era de boa qualidade. O dono da obra reteve o pagamento da parcela final do contrato. O tribunal entendeu que o inadimplemento havia sido insignificante. Mutatis mutandi,
o adimplemento havia sido substancial e que os materiais eram de qualidade equivalente. Não houve, nessa decisão, fundamentação na Constituição dos Estados Unidos, e ela favoreceu a parte teoricamente mais forte. Essa doutrina foi introduzida no direito brasileiro por meio da obra de Clovis Veríssimo do Couto e Silva e fortalecida pelos acórdãos do ministro Rui Rosado de Guiar Júnior à luz da boa-fé objetiva, sem liame expresso com a Constituição. Por fim, o dever de mitigar os próprios danos é mandado civilístico genuíno, incorporado ao Código Civil, a exemplo da norma do seu artigo 771, aspas, sob pena de perder o direito à indenização, o segurado participará o sinistro ao segurador, logo que o saiba, e tomará as providências imediatas para minorar-lhe as consequências. Fim da citação. Ao concluir esta segunda palestra do bloco temático sobre a constitucionalização do direito civil, retomo aquela que foi a marca registrada do professor Dalmo de Abreu Dalari, de resumir cada um dos usuais 3 tópicos em que se fracionavam suas sempre magistrais conferências, verdadeiras aulas magnas. Na palestra antecedente, foi abordada inicialmente, sempre muito resumidamente, a pretensão por parte de respeitáveis doutrinadores civil-constitucionalistas de sublimarem a importância e, até certo ponto, um hegemonismo da Constituição Federal. Recorreu-se a um escorço, mais propriamente, a breves comparações com o constitucionalismo alemão e invocaram-se métodos e técnicas de interpretação da lei maior e o papel da dignidade humana, bem como fizeram-se referências à influência do BGB, o Código Civil Alemão, na elaboração do Código Civil Brasileiro. Pode-se concluir, provisoriamente pelo menos, que a jurisprudência brasileira já interpretava a legislação infraconstitucional em observância aos cânones constitucionais, sem que se cogitasse de, entre aspas, constitucionalização dos demais ramos do direito. Nesta exposição, foi abordada a recepção de institutos e técnicas do direito comparado alemão e inglês, como a violação positiva do contrato, o adimplemento substancial, a quebra antecipada do contrato e o dever de mitigar os próprios danos, paralelamente às cláusulas gerais, aos conceitos abertos ou inexatos, como a boa-fé objetiva e os deveres anexos do contrato, além de proposições romanas revigoradas como o venire contra factum proprium, a surrexio, a suppressio e o tu quoque, assim como os bons costumes. Conclui-se novamente que tais institutos, técnicas e proposições adentraram ao ordenamento brasileiro via normas infraconstitucionais e encontraram acolhida nos pronunciamentos da jurisdição ordinária sem protagonismo ou participação coadjuvante da Constituição Federal. Com isso, concluímos a segunda palestra do bloco temático sobre direito civil, involução, estagnação ou evolução. No próximo vídeo, o terceiro e último, será abordado o tema eficácia dos direitos fundamentais no direito civil.